Clube do Livro. E a gente conversa agora sobre o livro Mínimo Múltiplo Comum, da escritora Raquel Matsushita. O livro é uma antologia de contos para adultos e mistura a narrativa e a parte visual com igual importância. E a gente está na linha agora com a escritora, designer e ilustradora Raquel Matsushita. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. Raquel, antes de falarmos do livro, eu queria saber o que surgiu primeiro aí na sua vida, a ilustradora, designer ou a autora? Bom, queria primeiro agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar com vocês e para falar um pouco desse livro. O que surgiu primeiro foi o design, né? Eu sempre trabalhei com livros e sempre fiz capa de projeto gráfico do livro dos outros, né? E eu acho que foi um processo muito natural que eu me entregasse para os meus próprios livros depois, né? E para as minhas histórias. E continuar com essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu continuo fazendo muito livro de outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito também. Mas eu comecei a me dedicar a fazer isso para mim também, né? Então, quando eu escrevi essa história, que é o meu primeiro livro adulto, né? Infantil, eu tenho 5. Eu adorei, né? Mas nesse livro especificamente, como eu parti do zero e nem sabia, na verdade, se transformar num livro, eu comecei pelo texto, né? Não foi pelo design. E no livro, então, você une as duas paixões, né? A literatura e as imagens. E como que elas se unem aí no livro? Eu escrevi os textos, né? E são vários contos. E aí, na hora da seleção dos contos, eu fui usando um fio condutor, assim, alguma coisa que neles tinha alguma intersecção neles que fizessem sentido juntar num livro, né? E quando eu terminei isso, né, que foi a parte de texto, eu fiquei muito, assim, eu teoricamente poderia já ter o livro pronto, né? Mas eu fiquei muito instigada, assim, em colocar imagens. Eu queria muito colocar imagens. Por que não, né? A gente não tem muito essa coisa de ter imagem em livro adulto, mas por que não, né? Eu queria despertar mesmo um olhar um pouco mais sensível com as imagens, antes da entrada da leitura do texto. Então eu fui buscar nas imagens algo também que fosse muito no cerne mesmo, assim, muito que conversasse com os textos. E o que eu achei foram essas gravuras do corpo, né? E essas gravuras, elas contam histórias que podem ser de qualquer um, porque afinal de contas todo mundo tem um corpo e todos os corpos têm peles, pelos, poros. Então eu achei que fazia muito sentido para esse livro usar essas imagens. Então eu fiz várias gravuras numa sequência inicial, né, delas, e aí só depois é que você se adentra ao texto. Então, dessa forma você acaba tirando o leitor de uma posição que ele esperava, né? Já abrir um livro de contos e já entrar o texto. Ele vai passar antes por como se fosse um túnel de imagens, assim. E quando ele chega no texto, ele já está num lugar outro, né? Então foi essa a intenção. E para fechar também, né? Depois vem a sequência de textos e depois finaliza com uma outra grande sequência de imagens. E nesse momento do livro, eu acho que né, com o leitor, a gente já tem uma intimidade que quando ele termina os contos e começam as imagens, ele já sabe o que vai acontecer, ele não tem a surpresa do começo, né? Ele já está íntimo do livro, ele sabe que vem uma sequência de imagens, né? É um pouco esse caminho que eu quis fazer também, incluindo as imagens, sabe? Muito bacana, é uma experiência diferente para o leitor, né? E o que te inspirou nesses contos, né? Quais temas você traz aí nos textos? Olha, os temas, eles são muito corriqueiros, eles são quase cotidianos, e muitas vezes eles passam despercebidos, né, se a gente não tomar atenção. São temas muito da natureza humana mesmo, né? Então, tem ali traição, tem amor, tem raiva, tem sexualidade, tem, acho que meio que tudo, assim, nenhum deles tem uma grande epopeia, sabe, uma coisa que acontece, é tudo coisa muito simples, muito,
Aparentemente, né, se você lê assim, parece que pode ser mais superficial, mas eu acho que é o contrário, assim, é um tempo que a gente se dá para poder, do dia a dia mesmo, se aprofundar e pensar um pouquinho mais e refletir, sabe? Com certeza. E também pelas imagens a gente já entra nesse outro ritmo, nessa outra vibração, né, para poder entrar nos textos sobre assuntos corriqueiros, com delicadeza, mas o delicado e o simples muitas vezes é o mais sofisticado, é o mais difícil até, né? E Raquel, você... E eu acho que isso é uma coisa que toca muitas Uhum. pessoas, né? Eu tenho recebido retornos do livro e realmente eu fico muito feliz, porque são retornos muito sinceros, sabe? Da pessoa quase se abrindo comigo, assim. Então eu acho que, de uma certa forma, quando a gente escreve, quando a gente faz um livro, não só quando escreve, faz um livro no design, faz um livro na ilustração, a gente se abre para aquilo, né? É como quase um desabafo mesmo, é o nosso olhar. Então a gente está mesmo botando a cara para bater, né? Vai ter gente que não gosta, vai ter gente que gosta. Então eu acho que quando eu recebo umas respostas muito, assim, quase íntimas, eu fico muito feliz, sabe? Assim, Que legal, que legal. E a gente já está doido para ler, então, Mínimo Múltiplo Comum. A Raquel já ganhou 2 jabutis, também prêmio da Biblioteca Nacional, e agora traz seu primeiro livro para o público adulto, Mínimo Múltiplo Comum. Raquel, muito obrigado pela entrevista com a gente e muito sucesso. obrigada a você, um prazer falar com você. Valeu, uma ótima tarde. Conversamos com a escritora, designer e ilustradora Raquel Matsushita, lançando o livro Mínimo Múltiplo Comum pela editora SESI São Paulo.